Nos últimos dias, a gente presenciou a queda dos preços de alguns fundos imobiliários. Os principais deles foram principalmente, o VGHF11, como a gente consegue ver. Ele teve uma queda ali de aproximadamente 7%. A gente também teve o XPLG11 e isso começou a chamar a atenção de muitos investidores. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Por que tem esses fundos caindo? Será que está acontecendo alguma coisa? Porque muitos investidores veem as cotas caindo, se desvalorizando e já começam a ficar desesperados. O VGHF11, o que refletiu essa queda de preço dele? Basicamente, foram dois acontecimentos. O primeiro acontecimento foi o anúncio, de pagamentos de dividendos menores, e a gestora também teve alguns comportamentos um pouco duvidosos, e muitos investidores classificaram isso como conflito de interesses e acabaram até mesmo se desfazendo da posição. E o que eu quero trazer nesse vídeo é basicamente a gente pegar esses acontecimentos que vêm acontecendo no mercado de fundos imobiliários e a gente refletir o que a gente pode tirar de aprendizado para melhorar a nossa jornada como investidor. Porque não adianta a gente ficar seguindo o efeito manada, comprando aqui, vendendo aqui, caiu, vou vender, subiu, vou comprar, e a gente faz uma miscelânea com os nossos investimentos. Então a gente precisa interpretar o que está acontecendo para a gente conseguir melhorar as nossas decisões. Eu não vou entrar a fundo no que de fato está acontecendo com o VGHF11, porque já tem muito conteúdo no YouTube disponível onde você vai poder saber o que de fato aconteceu, senão esse vídeo ficaria muito repetitivo, então a gente vai fazer uma abordagem diferente. A primeira atitude que atrapalha o investidor nesses momentos que nem a gente está vendo no mercado é ele não saber distinguir a diferença entre a desvalorização e o que de fato é despencar e ele precisar acender ali aquele sinal de alerta. Porque muitos investidores veem uma desvalorização dos seus fundos imobiliários e já falam que o fundo está despencando. Aí você pergunta quantos por cento ele se desvalorizou. Se desvalorizou 2, 3%. Isso não é despencar. Se a gente chega e fala que alguém despencou, você vai achar que ele caiu do segundo degrau de uma escada ou que ele caiu de um prédio muito alto. Você achar que ele caiu de um prédio muito alto, porque quando a gente fala de despencar, a gente está falando disso, de grandes movimentações. Para você ligar o seu alerta, você precisa abrir a sua carteira de fundos imobiliários e perceber uma queda abrupta e repentina de algum fundo imobiliário. Porque às vezes você abre a sua carteira de fundos imobiliários e você percebe que, no geral, os fundos imobiliários se desvalorizaram. Porque isso é um movimento do mercado e não tem nada de errado acontecendo. Agora, se você abre a sua carteira e percebe que algum ativo em específico ali teve uma queda meio que repentina, em pouco tempo ele caiu ali de uma forma significativa, aí você fala, tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu me informar para ver o que está acontecendo, se é realmente algum problema. Agora, cuidado com esse uso da palavra despencar, queda livre, porque isso acaba embutindo um medo nos investidores. Porque às vezes ele vê um investimento que caiu 3%, ele já está falando que está em queda livre, que está despencando, e ele fica com medo. Quando a gente investe em renda variável, a gente tem que ter essa noção. O nosso patrimônio ele vai oscilar para cima ou para baixo. A gente precisa distinguir o que é uma mera desvalorização normal do mercado do que é realmente um sinal de alerta. São duas coisas diferentes. E o segundo ponto muito comum que a gente acaba tirando como aprendizado nesses momentos é a questão do efeito manada, porque o que acontece, Um fundo imobiliário, ele realmente se desvaloriza ali com uma certa facilidade, porque realmente aconteceu alguma coisa, e o efeito manada acaba sendo vender as cotas. Meu Deus, esse fundo imobiliário ficou ruim, tá acontecendo isso, eu vou vender, porque a pessoa, ela não tirou a própria conclusão dela. Então, o principal aprendizado que a gente precisa tirar nesses momentos, que tem alguns acontecimentos no mercado, a gente precisa sentar, se informar do que está acontecendo e tirar nossas próprias conclusões. Porque a gente pode ver um vídeo de alguém falando que vai vender as cotas e para ela, no final das contas, ter sido uma boa decisão. Mas para a gente, se a gente parasse e analisasse o que estivesse acontecendo, a gente chegaria à conclusão que não, eu aceito o que está acontecendo, eu vou esperar um pouco para ver aonde vai chegar, para aí sim eu tomar uma decisão. Então, muito cuidado com o efeito manada, porque senão você vai olhar uma hora, esse fundo é maravilhoso, eu vou comprar. Aconteceu algum problema, eu vou vender. Você fica comprando e vendendo, às vezes compra, vende no prejuízo, compra, vende no prejuízo e nunca consegue acertar nos seus investimentos, porque você não senta e tenta aprender de fato o que está acontecendo. Vamos usar o exemplo do VGHF11, no caso da diminuição do pagamento dos proventos. Isso é muito importante a gente tirar como aprendizado também. Por quê? Porque muitas pessoas investem em fundos imobiliários de papel porque ele tem um rendimento ali melhor do que os fundos imobiliários de tijolo. Eles pagam mais dividendo, Só que o que a gente precisa entender? Muitas pessoas encheram ali a carteira de fundos imobiliários de papel porque a nossa taxa Selic estava lá em cima, ela estava alta. E como a gente sabe, porque a gente já falou várias vezes aqui no canal, um fundo imobiliário
imobiliário de papel, ele investe em CRIs, que são títulos de renda fixa. Então, qual vai ser o rendimento desses títulos de renda fixa? Ele pode ser CDI mais uma porcentagem, ou seja, CDI mais 3%, ou ele pode ser IPCA mais 7%, ou seja, a nossa inflação mais 7%. O que a gente pode tirar como conclusão disso? Se o fundo imobiliário de papel tem um rendimento daquele CRI de CDI mais 4%, um exemplo, o que acontece se o nosso CDI cai? Se o nosso CDI na época que estava lá em 12, 13%, ele vai pagar 12% mais 4%, ele vai estar pagando para a gente 16%. Agora, se o nosso CDI cai para 10%, ele vai estar pagando 10 mais 4%. Ele vai estar pagando 14%, ele não vai estar pagando mais 16%, ele vai estar pagando 14%. Por quê? Porque tudo vai depender das movimentações do nosso CDI, e o nosso CDI anda colado com a nossa taxa Selic. Se a nossa taxa Selic sobe, o CDI sobe. Se a nossa taxa Selic cai, o CDI cai. Qual o momento que a gente está passando na nossa economia? Muito provavelmente você já sabe que a nossa taxa Selic está caindo. Ela chegou a patamares de 13,75 e agora já está na casa dos 10. Então, automaticamente, os fundos imobiliários de papel que têm a sua carteira indexada ao CDI, se antes a carteira dele pagava 16%, com a queda da Selic vai pagar menos. Isso é um movimento natural do mercado. A mesma coisa serve para os fundos imobiliários de papel que são indexados ao IPCA, que é a nossa inflação. Se a nossa inflação sobe, o rendimento dele sobe. Se a nossa inflação cai, o rendimento dele tende a cair também. A gente precisa se atentar a isso. Só que muitas pessoas investiram nos fundos imobiliários de papel porque estavam pagando ótimos dividendos, mas não se atentaram que se a nossa taxa Selic viesse a cair, ou se a nossa inflação viesse a cair, os rendimentos deles também iriam cair. Então, esse é um dos principais aprendizados que a gente precisa tirar, que fundos imobiliários de papel, eles vão se beneficiar em momentos de alta da nossa Selic, em momentos de alta da nossa inflação, mas em momentos de queda da nossa inflação e da nossa taxa Selic, eles vão pagar menos proventos. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. O que tem de errado é a gente investir nos fundos imobiliários de papel sem estar ciente disso. Que aí depois os dividendos caem, os proventos caem, você fica, ué, o que está acontecendo? Meu Deus, esse fundo ficou ruim, vou vender, não paga mais bons dividendos. Aí você vende um fundo que é bom, só porque ele está pagando menos dividendos. Agora, o caso do VGHF11 também traz para a gente o debate sobre as gestoras dos fundos imobiliários. Porque, como a gente sabe, todo fundo imobiliário ele tem uma gestora e tem uma administradora. Elas exercem funções diferentes, tá? A administradora ela vai exercer toda a parte contábil, vai controlar as receitas, os fluxos de pagamento desse fundo imobiliário. Já a gestora é ela que vai decidir aonde ela vai investir os recursos daquele fundo imobiliário. É ela que vai trabalhar ali na parte estratégica daquele fundo imobiliário. Não, eu vou comprar esse imóvel porque eu estou vendo uma oportunidade. Eu vou vender esse imóvel para alocar em outro local. Essa é a função da gestora de um fundo imobiliário. E assim como ações, que a gente tem uma governança e muitas empresas a gente vê problemas na sua governança, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. A gente pode presenciar problemas com a gestora, problemas de governança, onde ela tem ali um certo conflito de interesses. Então a gente precisa se atentar a isso. No caso do VGHF11, a atitude que a gestora teve, né, acendeu um sinal de alerta e foi uma atitude muito questionável para muitas pessoas, onde na concepção dela como investidor, ela não aceita uma gestora que tem esse tipo de comportamento. Então, ela chegou na conclusão dela que para ela era mais viável ela se desfazer, porque na concepção dela, a atitude da gestora não foi uma atitude boa e ela não compactua com esse tipo de atitude. Significa que o VGHF11 se tornou um fundo ruim? Não. Percebe que são duas coisas diferentes. A gente tem o portfólio do VGHF11, que continua sendo um portfólio bom, os indicadores interessantes. O VGHF11 não se tornou um fundo ruim. A gestora dele teve uma atitude questionável. Só que quando a gente analisa um fundo imobiliário, a gente analisa os indicadores, o portfólio, vê se realmente é um bom fundo, mas a gente também tem que ficar de olho na gestora, porque é ela que está comandando ali todas as decisões do portfólio. Será que ela está tomando boas atitudes? Será que ela está de fato honrando os cotistas ou ela está prezando pelo seu próprio interesse? Então, como que a gente pode saber se uma gestora ela é de fato eficiente ou não, se a gente pode ou não confiar nela? O primeiro ponto aqui que eu venho passar para você é que não é porque uma gestora ela foi boa até o momento que ela vai ser para sempre uma boa gestora, não é porque uma gestora já teve problemas no passado que ela não pode vir a se consertar e se transformar numa boa gestora. Tá? Então a gente também não pode levar ao ferro e fogo, achar que uma gestora vai ser perfeita e nunca vai cometer nenhum erro. Vai cometer. A gente não tem aquela gestora perfeita que nunca cometeu nenhum errinho sequer.
Isso é normal, isso vai acontecer. O que a gente precisa ficar de olho é na frequência desses erros, se de fato ela honra os cotistas. Então, eu separei alguns critérios aqui para a gente poder dar uma olhada. O primeiro critério que a gente pode olhar assim para ver se a gestora é de fato boa ou não é se ela é uma gestora nova ou se ela tem mais tempo de mercado, tá? Por quê? Porque se uma gestora acabou de chegar no mercado, a gente tem histórico para olhar? A gente não tem, a gente não sabe o comportamento dela. Então a gente não sabe ainda, ela não se provou no mercado. O segundo ponto é, os seus relatórios são bons ou são superficiais? Se a gente abre um relatório de um fundo imobiliário para a gente poder ver ali todos os detalhes, a gente tem realmente todos os detalhes? Ou são informações superficiais? A gente percebe que o relatório não é tão transparente assim. A gente precisa abrir um relatório de um fundo imobiliário e ele ser bem específico, ele mostrar para a gente os detalhes, a gente saber realmente do que está acontecendo, sem entrelinhas. A gente precisa de transparência. Então, quanto mais fácil for da gente adquirir informações e de a gente ter informações sobre esse fundo imobiliário, melhor fica para a gente que é cotista. Um outro ponto que a gente pode olhar, qual é o histórico dessa gestora? Ela tem histórico de algum ali conflito de interesses? Ela já se meteu em algum conflito com os cotistas? Bom, essa informação basicamente a gente precisa buscar. Vamos supor que a gente quer investir num fundo imobiliário onde a gestora é a Kinea. A gente vai precisar buscar, procurar ver se já teve algum rolo com ela. Se a gente não encontrar, simples, a gente analisa se é um bom fundo imobiliário para a gente e a gente investe. Como que a gente consegue, então, ficar de olho nas atitudes da gestora? Basicamente é acompanhando os relatórios. Quando a gente acompanha os relatórios, a gente tem a noção de todas as movimentações que o gestor está fazendo nesse fundo. Então, basicamente, quando a gente acompanha o relatório de um fundo imobiliário, eu não vou dizer aqui acompanhar todos os meses, porque nem sempre o investidor ele tem saco para isso, né? E nem sempre ele tem tempo. Mas quando a gente investe no fundo imobiliário, a intenção não é a gente comprar e nunca mais saber de nada. Ah, quando eu comprei ele estava bom, então ele vai ser bom eternamente. Não, a gente precisa de tempos em tempos estar olhando ali de novo. Ah, deixa eu revisar aqui para ver se ele ainda está bom. Então, quando a gente começa a acompanhar os relatórios, não digo mensalmente, porque se você não tem tempo, às vezes fica difícil para você acompanhar, mas pelo menos ali de 3 em 3 meses, parar, dar uma olhada nos relatórios, ver o que o gestor está fazendo. Se você ler o relatório, você vai conseguir entender. E através das movimentações do gestor, você consegue ficar alerta. Bom, esse gestor está tendo algumas atitudes que eu não estou entendendo muito, não estou compactuando muito. Você consegue interpretar ali se essa gestora está fazendo ou não um bom trabalho. E eu mostrei aqui recentemente que não tem mistério algum a gente ter acesso aos relatórios desses fundos imobiliários, para você não ter desculpa. Eu vou utilizar aqui o exemplo do Status Invest, mas existem diversos sites que a gente consegue acessar os relatórios. Vamos supor que você quer olhar o relatório do KNCR11, tá? Você entra no site do Status Invest, clica aqui na lupinha, ó, aqui em cima, digita o nome do fundo e já vai abrir essa página para você. Você clica em comunicado e lá no final da página, ó, você já vai ter acesso ao relatório gerencial. É só você abrir e começar a ler. No início pode parecer um pouco confuso, mas com o tempo você vai se acostumando e vai conseguindo ali acompanhar. Além dos indicadores daquele fundo imobiliário, saber se ele está performando bem, se ele investe em ativos diferentes, saber ali como está sendo o portfólio desse fundo. Além de você conseguir ver isso, você consegue também perceber as movimentações do gestor. E o que eu quero mostrar nesse vídeo, principalmente com essas atitudes que a gente teve no mercado ultimamente, é que o mercado ele é feito de subjetividade. Não tente acompanhar a manada. Por quê? Porque você precisa tirar a sua própria conclusão. A informação está aí para todo mundo. A informação chega para todo mundo. No caso do VGHF11, a questão com a gestora chegou para todo mundo. Todo mundo vai tomar a mesma decisão? Imagina se todo mundo tomasse exatamente a mesma decisão. Não faria sentido. Então o mercado ele pega uma informação e a partir da interpretação de cada pessoa, ela toma a sua decisão. Então, se você está vendendo porque você não gostou da atitude da gestora, com certeza vai ter gente comprando de você porque ela está vendo uma oportunidade. E quando a gente segue o efeito manada, não necessariamente a gente está tomando a melhor decisão. E o que muitos investidores fazem quando eles não sabem assim o que fazer com aquele fundo imobiliário, que ele viu algum problema. No caso da gestora, tem pessoas que ficaram com o pé atrás com a atitude da gestora, né? No caso do VGHF11, mas para ela ainda não foi o suficiente para ela tomar a atitude de se desfazer do fundo. Ela vai querer continuar acompanhando para ver os próximos passos da gestora e se, no caso, ela continuar tendo atitudes questionáveis, ela vai lá e vende a sua posição. Então, cada um vai interpretar de uma maneira. E o que fica de dica para você como investidor é sente, entenda o que está acontecendo e tome a sua decisão. Nunca saia vendendo e comprando pelo calor ali do momento, porque senão os seus resultados vão ser completamente comprometidos. Um belo exemplo que a gente pode ter é do MXRF11 há 2 anos atrás.
Quando eu comecei a investir, em meados de 2022, logo ali no início, aconteceu um probleminha com o MXRF11, que a CVM estava indo em cima deles, em relação ao pagamento de dividendos. Enfim, foi um burburinho onde o MXRF11 de fato teve uma queda significativa e muitos investidores, se desfazeram dele. Não sei o que vai acontecer e tal. Muitos investidores se desfazeram das suas cotas. E 2 anos se passaram e a gente pode ver que todo aquele burburinho não se refletiu em absolutamente nada. Tudo continuou no seu perfeito funcionamento. E hoje o MXRF11 continua sendo um ótimo fundo e um dos fundos com mais cotistas da nossa bolsa. Então nunca deixe ali aquele burburinho atrapalhar os seus investimentos. Entenda o que está acontecendo antes de tomar as decisões precipitadas. E o que a gente pode tirar então de aprendizado com tudo o que está acontecendo no mercado? O primeiro a gente tem que se acostumar com as oscilações de renda variável, porque o nome próprio já diz, é renda variável. O seu patrimônio ele vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. Não se desespere se a sua cota ou se sua ação se desvalorizou. Se foi uma desvalorização de fato abrupta, senta e entende o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Segundo ponto, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, não seja um investidor que toma ali atitudes no calor do momento, porque senão você vai ficar completamente confuso. Porque tempos atrás VGHF11 era muito bem falado, você teria comprado, aí agora você viu um acontecimento ruim e falou, mas estavam todo mundo falando que era bom, eu comprei, agora tá todo mundo falando que é ruim, vou vender. Como a gente falou, a qualidade do fundo continua a mesma. O problema está sendo as atitudes da gestora. Então tente entender o que está acontecendo antes de sair tomando ali aquelas atitudes no calor do momento e fazer besteira com o seu dinheiro. E o terceiro ponto que a gente pode tirar como aprendizado é que a gente não pode deixar de ler os relatórios. A gente precisa estar a par de tudo o que está acontecendo. A gente separa ali de tempos em tempos um momento para a gente ler os relatórios e ver se está tudo certo com os fundos que a gente escolheu. Assim, a gente evita problemas com a gestora ou se a gente percebe algum movimento estranho, a gente consegue tomar a nossa decisão e a gente consegue ver também se o fundo está mantendo a sua qualidade. E o último aprendizado que a gente pode tirar é meio que óbvio, diversifique os seus investimentos. Não foque apenas em 1, 2 fundos imobiliários. Claro, como a gente já falou aqui no canal, a diversificação ela vem com o tempo. Se a gente está começando e a gente ainda não escolheu muitos fundos imobiliários, é completamente normal que a gente tenha poucos fundos imobiliários na nossa carteira. 1, 2, porque não deu tempo ainda da gente escolher outros. Agora, se a gente já tem maturidade para conseguir escolher mais fundos imobiliários, diversifique, porque assim, caso algum fundo imobiliário da sua carteira passe por problemas, você não vai ficar tão nervoso. Por quê? Porque os seus ovos não estão todos na mesma cesta, você colocou em lugares diferentes. Então, mesmo que aquele investimento dê algum problema, que aquele ativo dê algum problema, isso não significa grande parte do seu patrimônio e você fica mais tranquilo. Mas lembre sempre que diversificação vem com o tempo. E você, qual foi a sua decisão com todos esses acontecimentos no mercado, com VGHF11, com XPLG11? Você está se mantendo firme na sua estratégia? Você achou realmente que a atitude da gestora foi uma atitude ruim? Deixa aí nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E é claro, também não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.